Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. 2 Samuel, capítulo 23, a partir do verso 18. Nós teremos esses 2 dias e nós trataremos de 2 temas complementares, né? Amanhã eu vou tratar sobre o homem como solução e hoje eu quero tratar o homem como problema. Então, antes da gente ser solução, a gente tem que encarar os nossos problemas. Se a gente não resolver os nossos problemas, a gente não se habilita a resolver os problemas de Deus, nem os problemas de ninguém, nem da igreja, nem da família, nem da sociedade. E por quê? É uma grande deficiência da igreja evangélica não associar santidade e ira. Só é santo quem está muito furioso com algo. Só ama a família quem sabe o dano de não ter tido de ver um pai que não funcionou, um avô que não funcionou. Então os homens evangélicos são muito passivos, não estão irados com nada. E a gente usa muito como exemplo no machonaria o rei Davi. Tudo que ele foi e fez, inclusive o perdão que ele adquiriu, é porque ele ficava irado com o fundamento das coisas. Com 13 anos, ele ficou indignado porque ninguém conseguia dar uma resposta adequada a um homem que insultava Deus e Israel. E os homens de Deus não estão nervosos com nada. Por isso é bagunça, por isso a gente é grande e pequeno. Por isso a igreja evangélica é espaçosa, porém ela é socialmente ineficaz. Porque os homens evangélicos são tímidos. E fatiam uma caricatura pacifista de Jesus. Jesus é pacífico, mas não é pacifista. O homem evangélico ele é pacífico, mas ele não é pacifista. Há uma diferença entre ser pacífico e ser pacifista. Ser pacifista é ser um ideólogo, é um cara que tem uma ideologia por trás, é uma imposição comportamental. Ser pacífico é atributo de pureza de coração. Jesus é pacífico, mas a Bíblia também o revela como o leão da tribo de Judá. João foi mais além e disse que no dia do Senhor terão que lidar com a ira do cordeiro. Já viu um cordeiro irado? Cordeiro é um dos animais mais mansos que existem. Por quê? Porque Jesus é um cordeiro que tem um leão dentro dele sob controle voluntário. A gente usa muito a questão do Jordan Peterson, né? Um dos psicólogos vivos mais famosos. E politicamente incorreto, né? Conservador, cancelado pela cultura woke e pela cultura progressista. Ele diz, se você acha que homens durões são perigosos, você não sabe do que é capaz um homem fraco. Aí ele diz, né? Um homem pacifista não é um homem bom. Um homem bom é um homem perigoso que tem isso sob controle. Jesus é um homem perigoso que tem isso sob controle. Tim Keller, pastor americano que faleceu hoje, tem uma frase que eu amo muito, que é: Jesus não foi um cara legal, porque você não mata caras legais. Jesus foi uma ameaça. E ele não foi uma ameaça só ao sistema religioso, ele é uma ameaça ao nosso pecado. Porque a gente fala, né? Jesus afrontou só os religiosos. Não, ele é uma afronta ao nosso pecado. Ide, não peque mais. Isso já enfurecia a sua audiência. Ele curou sua avó hoje e amanhã você pediu Barrabás, porque você não quer mudar. Você não quer nascer de novo. Então a gente vai desconstruir essa ideia primeiro da igreja hospital. Para a gente levantar os homens evangélicos, a gente tem que esquecer essa analogia que um dia colocaram na nossa cabeça, que igreja é hospital. Igreja não é hospital. Com essa ideia no nosso inconsciente, a gente acha que a igreja existe só para quê? Lamber ferida. E o hospital está botando o povo em coma. Os homens evangélicos, tipo, sabe? Está numa letargia. Ninguém vai para o hospital porque quer ficar mais doente. A gente vai para o hospital porque quer cura. O que a gente vai entender hoje e amanhã? Três estágios da transformação da masculinidade: exército, hospital e embaixada. Amanhã você vai entender o que é uma embaixada. Hoje você vai entender que a igreja não é hospital, ela é um exército.
E dentro de um QG tem uma... Fugiu a palavra. Foi? Hã? Não. Hospital, semelhante a hospital. Enfermaria. Dentro do QG tem enfermaria, mas é um QG. Aí o oposto, a gente diz a igreja é hospital, mas não tem QG dentro de um hospital. Ou seja, os caras ficam doentes sem entender que tem uma missão. Aí nunca levanta. Nunca é enviado. Aí para piorar, hoje eu estava pensando como a gente começou a entrar em crise quando colocou as coisas da fé no diminutivo. Paizinho, pai querido, ai Jesus, aí foi desconstruindo. Aí entrou o maior dos problemas que destruiu de vez a masculinidade bíblica, que foi e é o Jesus você. Acabou todo o estímulo que levanta a alma masculina. A gente começou a infantilizar não só os homens, mas toda a igreja. Aí ela perdeu a face da igreja guerreira. Ela não consegue encarar os problemas do mundo com elegância, com força, autoridade, poder. Temos medo da morte, temos medo da prisão, temos medo do Estado, temos medo de tudo. Então a gente foi começando a customizar o leão da tribo de Judá, domesticar ele como um gatinho de apartamento. E o último estágio dessa queda foi Jesus você. Aí o mais interessante, o que você pode esperar de uma geração de homens que canta que Jesus é você, mas você chama o seu pastor de Senhor? E o mesmo pastor que disse que não tem problema de cantar Jesus você, não abriu mão de ser chamado de Senhor. Pastor Anderson, não tem nada a ver. Ok, não estou... Aqui falo como homem. Pegando emprestado o apóstolo Paulo, não estou impondo uma doutrina. Estou trazendo reflexões. Porque, por exemplo, avô não abriu mão da patente, pai e mãe não abriu, comandante, major, general, ninguém abriu. Vai para a hierarquia secular, se o soldado chamar o major de você, ele vai ser repreendido na hora. Aí o Criador do universo sua avó não quer ser chamada de você. O que isso tem a ver com masculinidade? Tudo, pô. Se um homem faz de Deus seu igual, qual o temor para ele mudar? Porque a única coisa que muda um homem é temor de Deus. O que muda um homem é adoração, nada mais. O resto tudo é estereotipia. O que muda um homem é conhecer o seu Criador, temer o seu Criador, amar o seu Criador. E hoje a gente vai usar a vida de Davi. E a gente vai começar desconstruindo a ideia hospital, nesse texto aqui de 2 Samuel 23, 18, né? Foi isso que eu falei, né? Está escrito: Absai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, era líder dos 30. E certa ocasião usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os 3. Abissai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos 3. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabizel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até a sua cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um imponente guerreiro egípcio armado com uma lança. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esse os tornaram tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado de qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam, e o texto começa a enumerar todos os guerreiros da escuderia pessoal do rei Davi. Ao final, né, no verso 39, Urias, o Hitita, ao todo eram 37.
Então, 37 homens eram os homens mais próximos do rei Davi. Esse mesmo texto vai estar em Crônicas, e é mais específico, dizendo que um homem desse varava 300 a 800 homens num combate. É surreal de pensar isso, né? Mas quando você vai ver os salmistas, você vai ver o rei Davi, você vê essa face pacífica de um adorador, mas esses homens eram esses homens. Quando Davi tem a ideia, dizendo, eu moro numa casa maravilhosa que construíram para mim. Como a arca do meu Deus vai estar ao relento? Foi ideia de Davi construir um templo. Aí o Senhor falou para o profeta, eu aceito, eu não habito em templos feitos por mãos humanas, né? Mas eu aceito o amor do meu servo por mim. Aí o Senhor deu as diretrizes. Mas o Senhor falou a Davi o seguinte, há muito sangue em tuas mãos. Eu permito que você levante a oferta, mas Salomão, teu filho, que vai construir. Então, nós não podemos fazer uma caricatura do que é ser um homem de fé. Esses homens eram esses homens, um homem matando 800 numa batalha. E eram adoradores. Então, essa capacidade é provada biblicamente que pode habitar o mesmo homem. Um homem de paz, porém pronto para a guerra. É isso que o evangélico não entendeu. Sou de paz, eu quero paz, igual Jesus. Eu quero te amar, te salvar, te restaurar. Se você não quer, você vai conhecer a minha outra face. Mas fizeram o quê? Uma caricatura, que um crente é um bobão. Eu chamo isso de os ursinhos carinhosos. Teologia dos ursinhos carinhosos. Aí a Bíblia está cheia de versículos que a gente queria tirar de lá. E o Senhor os matará pelo poder de sua palavra. E a sua palavra como uma espada saindo da sua boca a devorar seus inimigos. Os anjos louvando ao Senhor em Apocalipse 11 e 19, dizendo, Senhor, chegou a hora do Senhor levantar do trono e destruir os destruidores da terra. Olha só, os anjos louvando, tipo, santo, santo, e no meio do louvor, Senhor, levanta, tá na hora de esmagar o Lula. Tá na hora de esmagar o Alexandre de Moraes. Tá na hora de esmagar Hitler. Tá na hora de esmagar César. Os anjos. E o cara evangélico. Palavras machucam, pastor. Calma, não pode falar isso. Porque fez uma caricatura, não quer a Bíblia completa, quer customizar a Bíblia. Não quer o Jesus completo. Então, irmão, para usar o rei Davi, tem que ser como ele foi na totalidade. Inclusive na honestidade com a qual encarou o seu pecado, que é o que a gente vai ver hoje. Antes de resolvermos problemas, sermos uma embaixada do reino, temos que saber o nosso DNA, ele é para guerra, nosso Deus está em guerra, e a santidade do homem evangélico é a arma que Deus quer usar para santificar a cidade, dando um Éden particular para cada um de nós. Toma teu Éden, teu trabalho, tua esposa, teus filhos, tua igreja local. Esse é teu Éden. Fecunda teu Éden, o teu Éden santifica o macro, santifica a cidade. Tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro é consequência do que está acontecendo na sua casa, ou daquilo que não está acontecendo na tua casa. Não existe nenhuma cidade que não é reflexo das famílias que estão ali. Porque toda vez que a Bíblia fala sobre cidade, a Bíblia não fala de geografia. A Bíblia fala do quê? Identidade, DNA comportamental. Quando fala, o Novo Testamento vai falar de Egito, Babilônia, Sodoma e Gomorra, não está falando mais de uma geografia, está falando do quê? Da identidade de um povo. Então não tem como a gente lutar pelo mundo melhor sem entregar o que há de melhor em nós. Nossa individualidade, nosso casamento, nosso lar. E se a gente não estudar a vida de homens como Davi, a gente vai
tornar caricata a graça de Deus, né? Olha, se Davi, que é Davi, pecou, pô, quem sou eu? E não é isso. Davi não é um exemplo de graça como patrocínio para pecado. Davi é um exemplo de um honesto arrependimento. E não é para usar Davi para se justificar. É usar Davi para se levantar de onde está. Mas os homens evangélicos que não querem nada com a vida, querem usar Davi como patrocínio, autorização. Irmão, a gente fala no maçonaria, o culhão de Davi arrastava pelo joelho, irmão. Culhão grande. Então não usa Davi não, irmão. Davi foi homem. Davi não foi tipo um Adão da vida que disse não fui eu. E sumiu da narrativa bíblica. Já percebeu isso, né? Que não assumiu e sumiu. E Davi continuou, irmão, matando um homem inocente, transando com a mulher desse homem, engravidando ela, não sumiu da Bíblia, irmão. Porque é uma grande diferença entre homens e meninos mesmo. Quando você é menino, a gente que tem que limpar a sua bunda. Mas quando você é homem, você mesmo limpa a sua bunda. Você não é deficiente, pô. A gente limpa a bunda de deficiente. Por isso, hospital, hospital. A gente fica limpando sua bunda. Até quando a igreja vai limpar sua bunda? Quando você vai decidir levantar? Para entregar um dízimo para a igreja que te alimenta é um parto. Aí abandonar a amante é impossível, pô. O básico tu não tá fazendo? O dever de casa tu não tá fazendo, pô. Tu come numa padaria e não quer nem pagar o fermento da massa para fazer outro pão, para alimentar outra pessoa. Ô, pastor, obrigado. Ô, igreja, obrigado. Transformou minha vida. Toma aqui o dinheiro para uma nova massa, para o fermento. Não. Falei pro pastor, eu acho hoje 70% numa pesquisa prova que os dizimistas mais fiéis da igreja são as mulheres. Tem esposas aqui de irmãos que talvez pegam o teu dinheiro escondido para poder ofertar na casa do Senhor, dizimar. De tão alheio que tá. Então, nunca que vai, irmão, nunca vai. Porque Deus não quer dialogar com o menino a esse nível, irmão. É o básico. É o básico do básico. Aí quando é cobrado, mas Davi, pô. Não, esquece, cara. Não tem como ser menino e usar o exemplo de Davi. Davi foi um homem. Que você não vai ter coragem de sentar na mesa dele quando entrar no céu. Não tem, irmão. O cara matou um inocente. Você não vai ter, irmão. A gente não vai ter coragem, sabe? Um evangélico sensato chegar no céu, você vai ficar assim, ó, no canto da parede, esperando o anjo chamar você. Senta ali naquela mesa. Entende? Porque não tem menino no céu, pô. Vai sentar em que mesa? Fala aí. Vai chegar assim, mereço ali sentar na mesa de Ezequiel, de Jeremias. Tá louco, irmão. Sabe, o mais pequenininho dele. O próprio Adão. Nem Adão a gente vai ter coragem de peitar, sabe? Então imagina. Não, vou sentar ali com um Davi. Bispo Riley fala que se não amarmos a santidade de Deus na terra, o que a gente vai fazer no céu? Cada milímetro santo. Em que mesa nós sentaríamos para falar de qual assunto? Aí a gente não entende que o céu é a consumação de uma aliança. Somos a noiva, que será consumada em casamento, sabe? Então, se a noiva não se prepara para o encontro, o que ela vai fazer num lugar perfeito? Então, se as nossas escolhas hoje não apontam para a nossa expectativa, que é uma aliança eterna com o Senhor, acabou, acabou.
A única possibilidade de um homem ser um homem bom é ter o céu em sua meta. Se você não quer a eternidade, irmão, acabou aqui na terra, sabe? Você vai viver a trancos e barrancos. A única possibilidade da gente virar um homem sério, um homem bom e um homem santo é: eu quero ser um homem eterno, eu quero ser um adorador eterno. Eu quero Jesus, eu quero entrar pela porta estreita, a única possibilidade. Se não, irmão, você vai vender tudo que você puder pelos prazeres dessa terra. E é o que eu sempre digo, que não tem valor, tem preço, irmão. Sei lá, nudes. Irmão, se tu já mandou um nudes na tua vida, assim, ó, sabe? Eu sento, pastorzão, falo com a minha esposa assim, velho, não há uma raça mais burra no mundo do que um cara que manda um nudes. Assim, ó, eu queria sentar com um cara e dizer, mano, você é burro, mano. Você é burro, velho. Além de você pecar, velho, você deu munição eterna pro seu inimigo, velho. Velho, você mandou a foto do seu Bilal, velho, pela internet, mano. Tipo assim, ó, a pessoa vai te escravizar, pode te chantagear, te manipular, te pedir dinheiro. Velho, você é burro, velho. Fala aí, velho, se um cara desse é inteligente, pastores. Tá louco, irmão. Tipo assim, ó, me perdoe, mas é mais vantajoso o cara ir lá e concretizar o pecado, se ele quer pecado, que, não, vou mandar aqui a foto do meu. Assim, ó, o cara tá cauterizado, ele perdeu toda a meta de vida dele, velho, pra ele fazer um negócio desse. Ele se algemou a outra pessoa. Que a pessoa pode fazer o que quiser com aquela foto. Mas vamos lá, Salmo 51, segundo texto para a gente ler. Verso 1. Esse salmo, o título dele é O Regente do Coral, Salmo de Davi sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com ele após o adultério com Betseba. Então, quando o cara se arrependeu, o cara fez uma música. O cara fez um louvor. Então, vamos lá, o primeiro ponto. Ah, pastor Anderson, eu traí minha esposa. Tá arrependido? Tô. Falou com ela? Não. Falei com meu amigo. Falei com Deus. Falei com o pastor. Ok. Ok. Mas, você casou com quem? Você casou com Deus? Você casou com seu amigo? Você casou com o pastor? Você casou com quem, irmão? Sua mulher, sim ou não? Então você traiu a aliança com ela. Ou seja, se você está arrependido, é com ela que você tem que falar. Pode falar com um amigo? Pode. Pode falar com Deus? Pode. Pode falar com o pastor? Pode. Mas tanto Deus quanto um verdadeiro pastor e um verdadeiro amigo vai dizer: amém. Agora vamos preparar o caminho. Isso pode levar uma semana, um dia, um mês, um ano. Se falar causa um problema maior que o problema, vamos orar para Deus criar um ambiente. Mas quem quebrou a aliança, a exclusividade da aliança, tem que dar à parte ofendida o direito de saber o que foi para decidir se permanece. Se você quebrou o voto de fidelidade, o outro tem direito de quebrar o voto de permanência. Ah, mas se eu falar, ela vai pedir divórcio. Que pensasse nisso antes de botar o seu Bilal em outro lugar. Vamos reverter, se fosse você, o traído. Agora vamos piorar o raciocínio. A esposa traída procura a igreja e o pastor. Meu marido me traiu. Ah, vamos orar, pagar o preço por ele. Amém? Amém? É um bom conselho. Ou pergunta: o que você deixou de fazer para que isso pudesse acontecer?
Legal, uma boa abordagem. Vamos agora ao oposto. Se é a esposa adúltera e você, homem, procura o pastor e a igreja. Pastor, minha esposa se traiu. Vamos pagar o preço e orar por ela. Hã? 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 E aí? E aí, bonitão? Quando você é o traidor, você quer o perdão. Mas se você fosse o traído, você aceitaria o perdão da sua esposa? Tá tudo errado com a nossa, velho, nosso entendimento de graça de Deus. Então a gente quer perdão, mas a gente perdoaria se a esposa fosse adúltera? Aí para piorar, não, eu me arrependi, você tem que perdoar. Aí impõe a esposa o perdão, ok? Mas irmão, um homem maduro não vai impor que a sua esposa o perdoe na rapidez que ele gozou. Isso não é honroso. Ou você gozou chorando? Hã? Fala aí. Oh, Senhor! Não, velho. Você riu, você se alegrou, você gozou, irmão. Talvez você tomou até uma lá, quando estava pecando. Aí vem, oh Deus, oh pastor, oh igreja, oh esposa, você tem que me perdoar. Na rapidez e na alegria que você gozou, irmão. Maturidade é você ressarcir o que você deve e clamar a Deus, irmão, para que as pessoas permaneçam na aliança com você. Não é uma imposição, é uma graça de Deus. Se as pessoas compreenderem que você não foi um cara sem caráter, foi um dia mau, clame por isso. Então, primeiro ponto. O problema de um cara arrependido não é a reputação. Então não vem com essa abordagem do tipo, se as pessoas souberem, não sei o que, eu não vou falar, senão ela não vai me perdoar. Davi está tão arrependido que a história está aqui, a gente está lendo. Então se está arrependido, não tem esse raciocínio. O raciocínio íntegro. Eu fiz, o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? Pode ser a morte de um ministério, a morte da sua credibilidade, a morte da sua reputação, a morte do seu casamento. É clamar a Deus para o dano ser mínimo. O salário do pecado é a morte. Pode até ser a morte literal, está lá em Provérbios 6. Um pastor matou o amante da esposa dele em Recife, 9 facadas. Perguntaram para mim, pastor, o que você achou? Bíblia. Está na Bíblia, pô. Por isso que Billy Graham disse, irmão, a Bíblia é mais atual que o jornal de hoje. Está lá na Bíblia, Provérbios 6. Aquele que se entrega ao adultério não tem entendimento. É um homem nécio. E quando o marido da mulher descobrir, não terá sua ira aplacada, mesmo que você ofereça inúmeros presentes. O texto diz que o marido vai se vingar. Está lá. Então, transei com a mulher alheia. Irmão, é clamar. Para o dano ser mínimo. Então, não dá para pecar como adulto, irmão, e querer arrependimento de menino. De criança. Então, não usa Davi. Davi pecou como gente grande, mas se arrependeu como gente grande. Verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa de tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Olha que honestidade, irmão. Ele vai no osso do negócio. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu.
Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me da minha impureza, ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então, com alegria, anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu ofereceria. Também não queres holocaustos, o sacrifício que desejas é um coração quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e a ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém. Isso aqui são as simples e profundas palavras de um homem verdadeiramente arrependido. Ele vai no âmago da questão. Ele não fica no superficial, ele vai no profundo. Por isso que não tem essa, me arrependi e falei com Deus. Não, ele falou com Deus e está falando com todos nós. Está aqui a história. Mas qual é o nosso problema? Como a gente é o crente paciente de hospital e não o guerreiro que foi para a enfermaria, é diferente. Davi é o guerreiro que foi para a enfermaria. Amém? Ele não é o paciente de um hospital para ser convencido de uma guerra. Não, ele sabe que está numa guerra. Por isso, honestidade com arrependimento. Profundidade nas palavras que se dizem a Deus e falta de meninice com as consequências dos seus feitos. Mas o crente paciente de hospital, não, ele é infante diante de suas responsabilidades. Ele chega ao ponto de culpar a esposa. Eu procurei fora o que você não me deu dentro. Ou, quando eu confrontei um pastor por imoralidade sexual, ele diz, mas a mulher quis. Aí eu falo, eu sou pastor de igreja. Se o dízimo das mulheres que congregam lá querem, acabou. Acabou o homem de Deus. Que homem de Deus eu seria se tiver que ceder para toda mulher que quer? Que fidelidade é essa? Que conversão é essa? Que homem é esse? Que toda vez vai ceder quando fazem a ele uma proposta. Que santidade é essa? Que responsabilidade é essa? Davi foi profundo e simples aqui nessas palavras. O que me chama mais atenção é que ele tentou apaziguar suas culpas com oferta e percebeu que o coração dele não foi transformado. Ele diz, Deus não quer uma estética de arrependimento. Deus quer de fato um coração arrependido. É dentro, de dentro para fora e não de fora para dentro. É o homem que a gente vai construir dentro de nós e não o homem que a gente está construindo fora de nós. E pode perceber, irmão, somos adoradores, tá? Isso aqui não é uma crítica às nossas canções, às nossas músicas, eu só estou fazendo análises sociológicas mesmo. Como a gente canta, congrega, faz o sagrado, reflete o que a gente se torna fora da igreja. Simples assim. Então, quando eu vejo uma geração de homens evangélicos acovardados, amedrontados, sem rumo, sem paternidade, sem consciência de identidade,
eu vou para onde? Para as músicas. Vou te dar dois exemplos. O pessoal, a nova escola de adoradores ficou chateada comigo. E se você tiver acesso a alguns deles e perguntar sobre mim, aí vai dizer, o Anderson é radical. É o próprio Bruno do Morada, né? A gente almoçou junto para resolver uma bronca. Tava todo mundo chateado comigo. Porque eu fiz uma crítica teológica, igual eu falei para eles, olha, eu sou um pastor, então pastorear é fazer teologia. Você é um ministro de louvor, sua música também é teologia. Martinho Lutero disse que a música é o sermão cantado, então o ministro de louvor canta, o que ele canta é doutrina. O que ele canta vai entrar e vai moldar pensamento, sentimento, comportamento. A mensagem do pastor da mesma maneira, molda pensamento, sentimento, comportamento. Então a gente vai se tornar o que a gente ouve do pastor e do ministro de louvor. Se o pastor ensina errado e o ministro de louvor canta errado, a gente vai viver errado, ok? Então foram essas ponderações. A primeira reflexão teológica que eu fiz foi de uma música do rapaz que acho que é do Rio de Janeiro, mas está na Europa, o Alessandro Vilas Boas. Uma bênção. Ministério lindo e um homem sério. Porém, o ministro de louvor, como a gente estava falando de música ali, a música traz uma sensação profética, transcendente. O ministro de louvor é responsável de conectar a igreja com o Senhor, sabe? Fazer a gente transcender. E o ministro de louvor, se ele não tiver uma base sólida, bíblica e teológica, ele se perde. Se perde no romance com o Jeová. E vai ser mais alvo do sentimentalismo do que da doutrina. Ele vai se perder no sentimento. E o rapaz, no início, tinha isso, né? Tem uma música dele chamada Ser Mudado, que é uma música bonita. Mas no final da música, ele entra no espontâneo. E no espontâneo ele vai cantar a noiva de Cristo no singular. E a noiva de Cristo não é singular, é uma figura de linguagem para o coletivo. Somos a noiva. Você não é a noiva. Eu não sou a noiva. Não vem com esse papo que eu sou a noiva. Eu não sou a noiva. Eu sou um discípulo de Jesus e o apóstolo Paulo usou a figura de linguagem que o Senhor tem uma aliança com o seu povo, assim como o noivo tem uma aliança com a noiva. Mas os caras ficam, sabe? Aí, no final dessa música, nem sei se ele canta mais, mas eu falei para minha esposa, a gente se falou pelo WhatsApp, ele ficou chateadíssimo, tinha um evento comigo, cancelou o evento, ficou decepcionado. Eu falei, cara, você se ofende se você quiser. Assim como homem de Deus, você poderia criticar algo na minha vida. Eu tô criticando. Mas ele falou bem assim, é meu secreto. Eu falei, já não é mais seu secreto, irmão. Você está subindo nos altares. É seu secreto? Fica no secreto. Quando você sobe no púlpito, no altar, não é mais secreto, é doutrina. E se tá cantando errado, é o dever dos homens de Deus. Eu sou pastor do corpo de Cristo. Não posso fazer uma ponderação? Você não pode fazer uma ponderação da minha teologia? Pode, não podemos descartar o todo, nem maltratar os irmãos, mas, irmão, calibra mais aqui. Aí foi antes do CD ao vivo dele. No CD ao vivo dele, ele veio mais... Pam, 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 pam. Eu falei para minha esposa, ofendeu. Ofendeu e ele ouviu. E você quer... Por isso que eu falei que santidade é ira, na raiz dela. Tô tão nervoso com o problema que eu me engajo. Eu falei, engajou. Sentiu, Arnaldo. Sentiu. Canelada nele. Mas voltando à música, no final. Casa comigo, Jesus. Aí eu falei, problemão, hein? Problemão. Por isso que os homens, o homem moderno, os nossos jovens, às vezes não percebem. Os homens antigos, tem senhores aqui, vão concordar. Quando toca esse tipo de música, os caras ficam assim, Não tem lugar para esses caras nessa liturgia. Entende?
Se é a geração 90 para cá, 2000 para cá, vai embora. Mas metade de 90 para trás fala: quer um teste? O teste é toque hinos da harpa numa versão mais atual, ou hino da harpa mesmo old school, e as músicas novas, você vê. As novas, os tiozão fica perdido. Mas os hinos, o cara, ó, já vai junto. Total diferença. Exemplo prático, um pastor aqui do Rio me procurou, falou: cara, no início eu achei que você estava radical, quando você falou dessa questão da música infantilizando os homens, mas eu estava orando aqui em casa com a minha filha de 5 anos. Aí tocou a música do Ser Mudado. Aí no final, quando ele começou ali o espontâneo, chapar com Jesus, né, como eles dizem, a filha do pastor, 5 anos, parou a música. Deu o stop, parou. Papai, se o rapaz que está cantando é menino e Jesus é menino, como que pode casar menino com menino? Uma menina viu o problema teológico da música. E onde entra o Bruno Morada nisso, pastor? A música do Pique-Esconde lá com Jesus. Quando eu vi uma conferência... Alguém me ajuda? Lembra aí da música? Hã? É. Me ajuda aí, canta aí, me ajuda aí, irmão. Se é ministro de louvor, você vai saber qual é a música. É o esconde-esconde, pega-pega com Jesus, irmão. Me ajuda aí, Brasil. É o Bruno Morada, pô, vocês sabem. Hã? Ai, Deus. Essa aí mesmo. Essa aí. Lembrou, né? Vai, continua aí, ó. Ah, tá, ó. 1, 2, 3, lá, 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 esperando. Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você chegar. 1, 2, 3, lá, lá, lá. Fica esconde com Jesus. Aí eu falei: Bruno, seguinte, mano, essa música é de criança, velho. É pro departamento infantil. Linda, mano. Mas assim, ó, vi uma conferência profética. Imagina o irmão. Tem quantos anos, irmão? 49, eu tenho 42, só macho aqui, entendeu? Aí imagina assim, ó, eu vi numa conferência profética. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, que a gente está tratando de masculinidade. Levanta vocês quatro aí, levanta, pastor. Levanta aí, Beza. Eu vou botar a música pra Assim, você. ó, irmão. Dá para enviar esse tipo de cara para uma guerra? Dá para enviar um tipo de cara desse para a guerra? Primeiro pipoco de granada que ele ouvir, começa a mijar. Primeiro pipoco de bala que ele ouvir no ouvido, ah, mãe! Mãe! Eu não estou falando mal da música, nem mal do ministério. Ela tem um lugar dela. Para o neófito, para quem começou, para criança. Mas foi no ano que o Billy Graham morreu. Eu falei bem assim, ó, não, agora você vai entender. Billy Graham é o vozão clássico, camisa para dentro. Quer saber se um homem é sério? Camisa para dentro. Aí Billy Graham morre, aí chega lá na glória. Imagina Billy Graham, Jesus, o rei, santo, criador do universo, perfeito, Billy Graham, seríssimo, camisa para dentro, e os dois brincando de pega-pega no céu. Sabe? Billy Graham entra assim, o anjo recebe ele na porta, pode entrar, ali ó, mesa tal, gabinete de Jesus vai estar lá. Aí quando Billy Graham entra, Jesus, cadê papai? 1, 2, 3.
Ou aquela velha história, né? Quero sentar no teu colo, bababá. Ah, tá, o Bruno ofendeu porque eu disse: homem de verdade nenhum quer sentar no colo de outro homem, mesmo que esse homem seja Jesus. Ah, velho, ó, o mundo do jeito que tá, o Brasil do jeito que tá, e um homem evangélico falar para mim que intimidade com Jesus é sentar no colo de Jesus? Sabe? Se Jesus abrir para mim assim, ó, um tempo na agenda dele, eu vou querer uma reunião de como ser usado, irmão, para impactar essa sociedade. Mas o cara tá tão frágil na identidade dele que intimidade com Jesus é sentar no colo de Jesus. Por favor, velho. Não estou dizendo que homem não é sensível, que homem não chora, que homem, sabe, não perdoa. Toda hora eu estou beijando, abraçando os meus filhos, afirmando o meu amor por eles. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma infantilidade masculina evangélica que está retardando todo o processo de maturidade da igreja. Isso está refletindo o quê? Nas seguranças que as mulheres não sentem na igreja. A insegurança da nova geração na igreja. Estamos perdendo os jovens. Pastores vaidosos dizendo que as igrejas estão crescendo, mas não estão, porque alguns pastores franquearam a igreja e estão dizendo que a igreja está grande por migração. E migração de crente não é crescimento. Crescimento se dá por evangelização e batismo. Estão se tornando alguns empresários da fé. A minha igreja é relevante. Claro, você botou 1 milhão de som no palco, fumaça, chamou de church e acabou. Aí você está lidando com a insatisfação do coração do crente, virou fast food, e o crente não vive mais por aliança. E eu sempre digo, irmão, para um crente sair de uma igreja, irmão, é um milagre, porque ele não está numa igreja pela igreja, ele está em uma igreja por causa de Jesus. Jesus ordenou, plantou ele em um lugar. Ele só se move quando o Senhor ordena, e não quando ele quer sair. Eu falei isso um dia e os caras acharam que eu estava... Eu falei, irmão, eu só sou o pastor Anderson Silva porque o Senhor mandou. Mas se ele me mandasse para a Assembleia, você ia ouvir falar de mim, para a Universal você ia falar de mim, porque um crente não vai para onde quer. Um crente vai para onde o Senhor determina que ele vá. Ele é membro do corpo, mas quem manda é o cabeça. A mão não se autogoverna. E tudo isso eu vejo esse processo de infantilização dos homens. E o crente está chamando arrepio de intimidade. Aí um pastor da Lagoinha, Belo Horizonte, tem uma amizade, é o pai e 2 filhos, os 3 são pastores na Lagoinha, em Belo Horizonte. Aí falou, pastorzão, macho velho, cara, eu ficava reflexivo quando você fazia essa crítica, mas hoje eu vi que o drama é real. Aí era uma conferência profética na Lagoinha, quem estava tocando era o Morada. Aí tem aquela outra música que é lindíssima e top, né? Queimei os navios, os barcos, os cavalos, sei lá, e né, fui enviado. E ele falou, cara, no meio dessa canção, quando a câmera passou da igreja, tinha um cara de 60 e poucos anos se abraçando, chorando. Ou seja, irmão, um cara de 60 anos sente-se não enviado. Aí vem um cara dizer que eu estou sendo radical quando venho tratar da questão de masculinidade bíblica. Um cara com 60 anos, ainda falando de deixar pai e mãe para trás e ser enviado. Que ele deveria estar chorando dos 15 aos 20. E não aos 60. Aos 60 o cara se sente, quem me enviou? Estou sem identidade, um pai não me enviou, um pastor não me enviou. E tudo isso afeta
o arrependimento masculino. Quando um cara tem que assumir responsabilidade diante dos seus boletos, ele não consegue. Porque ele já é vítima de um processo de infantilização, de fuga, de falta de autonomia, de falta de responsabilidade. Ele lida com os erros da vida dele com terceirização, ele nunca se responsabiliza. Quem é empreendedor aqui ou empresário sabe que você está vivendo uma das gerações mais vulneráveis do mundo. Você não pode confrontar um funcionário, um colaborador, que o cara sai do emprego. Você é pastor e está aqui, você sabe que você não pode confrontar 90% hoje da igreja. Você sabe quem chegar mais duro, mas a maioria você tem que chegar mole. Você não pode chegar mais com a palmatória no crente, você tem que chegar com a gelatina, porque, sabe, sensível demais. Aí minha esposa fala, pega mais pesado, mas eu falei, não foi assim que meu pastor me gerou. Não, mas as pessoas não querem o que você teve com seu pastor. Você quer um exemplo? Glória a Deus pelos avanços, pela tecnologia, nada contra isso. Mas percebe que esse avanço da igreja brasileira, imitando Hillsong, Bethel, fez a gente prejudicar a igreja quando a gente transformou diácono em voluntário. Eu fiz isso na igreja que eu pastorei. Ah, não é mais diaconia, é voluntariado. E o que você espera de um voluntariado? Voluntariedade. Se o cara falar, não estou afim, ele é voluntário. Agora, diácono é escravo. Aí a gente reclama porque a meninada não quer mais ser pastor, pô. Não tem mais a figura do diácono. Quem era o diácono? O guardião. Eu me lembro, ainda eu me converti num tempo que eles estão lá, o seu Zé Marcos, é os caras do bigodão. Aí você chegava numa igreja, você sabe que tem os guardiões, você não pode chavecar as minas, você não pode grudar chiclete embaixo da cadeira. Quando você pensava em grudar numa mina, chegava um cara de bigode dizendo, estamos de olho, viu? E você, opa. Ou quando você botava o chiclete, o cara já do lado, não? O que está acontecendo aqui? Hoje não, é leve. Se é leve, é leviano. Faço quando quer, vou quando quer. Diácono é escravo, diácono é guerreiro. Diácono é escravo de um propósito. Vai com febre, vai com filho no hospital, vai torto, vai sangrando, mas vai. Você vê, estou falando várias coisas como um processo que impede os homens de se arrependerem, serem maduros, serem honestos com a sua fé, com a sua vida, com o seu casamento, com a sua sexualidade. E a igreja virou um lugar de fuga, virou tipo uma Matrix. De fato um hospital, mas a gente está tudo em coma, tudo entubado. E os pastores não podem pegar pesado, por quê? Porque a gente é paciente, não guerreiro. A gente é dodói, se a gente é paciente, o pastor não pode falar de guerra. Levanta aí, irmão, estamos em guerra. Não está no nosso script isso. Por que a igreja é exército e não hospital? João Marcos muda. Quando eu vi Paulo brigando com Barnabé, eu chorei, porque eu falei, meu Deus, os problemas da igreja são antigos. Está escrito lá que os ânimos se afloraram. Paulo e Barnabé quase entraram numa, irmão. Ânimo aflorado é ânimo aflorado. Ânimo aflorado de homem é um empurrando, um peitando. Qual que é a tua? Ânimo aflorado não é seu boboca. Não, ânimo aflorado é quase vias de fato. João Marcos abandonou Paulo e a equipe missionária em uma das viagens. Na próxima viagem, Barnabé queria levar João. Aí Paulo botou a mão no peito e falou, não, moleque não anda comigo não, pô. Tô em guerra. Tô em guerra. Volta para casa, irmão. Vai para casa da tua avó tomar quick. Sabe? Ficar com um bigodinho rosinha. Quem lembra do quick aqui? Vai para casa da tua avó, irmão. Tô em guerra. Tô evangelizando o mundo. Paulo quase só, com a pequena equipe missionária, evangelizou a Ásia em 3 anos. Escreveu 70% do Novo Testamento. Era um cara que não estava brincando. Ele usa a metáfora do atleta, ele usa a metáfora do soldado.
Um soldado alistado não busca seus próprios interesses. Então Paulo olha para o abandono de João e diz: não, irmão, vai fazer outra coisa. Mas Barnabé era pacificador. Acho que o significado do nome dele é filho da consolação, né? Algo assim. Então ele era um cara pacificador. Não, Paulo, calma aí, foi um dia mau, mas o cara está disposto. Não vai. Pode ir com ele, irmão. Pega o beco com ele. Comigo não anda, não. Porém, a história bíblica mostra que depois de 14 anos, quando Paulo escreve suas cartas paulinas, né, para Tito, Timóteo, sobre Filemon, diz: traz-me a minha capa, meus livros, meus pergaminhos e João Marcos, que é muito precioso para mim no ministério. 14 anos depois. Por quê? A pressão de Paulo como guerreiro, líder de um exército, funcionou num cara que tinha mentalidade de hospital. A princípio parece duro, mas a longo prazo cura, chacoalha o cara. Obviamente que Paulo tem que ponderar o ser guerreiro para não sair ferindo os irmãos, mas Barnabé também tem que ponderar se ele não está passando pano demais. E a gente tem que colocar nesse trajeto um exército com enfermaria. Aí mudaria a nossa perspectiva. Eu estou enfermo por enquanto. Eu estou internado por enquanto. Eu estou dependendo da igreja por enquanto. Por exemplo, já passei muita necessidade na vida, mas do púlpito meu pastor falava. E eu estava pegando cesta básica na igreja. Meu pastor falava de púlpito. Não dava meu nome, né? Mas quem está pegando cesta na igreja não é para sempre, hein, irmão? Você é filho de Deus e tem uma herança. Não se acomode com esse lugar. Para quem está sofrendo, irmão, parece o pastor está ferindo você. Mas sem esse ensino, eu não estaria aqui. Então ele está dizendo: você tem que depender por enquanto. Mas você é tão filho quanto eu. Você tem que sair desse lugar de autocomiseração, de escassez, de pobreza, de limitações. Você tem uma meta a cumprir. Você tem uma escada a subir. E o brasileiro, desde a alforria dos escravos, é o DNA do nosso povo, tem essa orfandade. Então a gente sempre, como brasileiro, quer ir para o lugar de dependência. Por isso a gente ama uma bolsa alguma coisa. Sou nordestino. Tem cara lá com 2, 3 filhos, com um monte de bolsa alguma coisa, que não trabalham. O Estado vira o pai do cara. Então, o brasileiro já tem essa tendência de cuida de mim. Mas o reino não é para autocomiseração. O reino de Deus é para o envio. Vinde a mim, vou te curar, mas depois ai de mim, te envio. Meus olhos viram o rei. Então você vem, recebe a cura e é enviado. Mas o que a gente está fazendo? Quero cura. E entra em coma. E quem não trabalha pela igreja gera problema para a igreja. Já percebeu, né? Que a maioria dos problemáticos da igreja é só cara que está na inutilidade, está parado. Quem está trabalhando não dá dor de cabeça. Sabe? Porque não tem tempo de ver defeito na sua mãe, você está trabalhando para santificá-la, pô. Porque superficialmente os caras acham que pastores posicionados estão batendo na igreja. Não, é o contrário, irmão. É porque a igreja é minha mãe que eu estou sentando sarrafo em vagabundo. Estou protegendo minha mãe. Estou cobrindo a nudez dela. Como? Acho que foi Calvino que falou, foi Lutero. Como que o dono de um cachorro como eu vai ser atacado e eu não vou morder? Jesus é meu dono, eu sou o cachorro dele, irmão. Mexeu com ele, vai levar a mordida. Então quem tem Deus por pai, aceita a igreja por mãe. Já disse um grande homem de Deus do passado. E mexer com a nossa mãe é pau no gato, irmão.
A gente vai para a briga para depois perguntar quem está certo ou errado. Calvino disse, né? O pastor tem duas vozes. Uma apacenta cordeiros e a outra espanta lobos. Vou te dar só um exemplo para aplicar na coragem que pastores precisam ter. Pastores deveriam ser os mais corajosos. Perguntaram para um abusador condenado por pedofilia: vocês têm um método para atacar vítimas? Sim, temos. Qual o primeiro passo, a primeira característica do método de vocês? Analisar se o pai da vítima é uma ameaça. Por que está tendo gente vagabunda na igreja? Porque está todo mundo olhando se o pastor é posicionado ou o pastor é fraco. E deveria ser o contrário. Se você mexer com as nossas mulheres, as nossas filhas, a gente vai achar você. Essa deveria ser o recado dos homens da igreja. Porque assim, ó, quem vai entrar numa mesquita de muçulmano para tirar onda com as meninas lá? Eu vi um cara trans na Europa. Um cara trans é homem e diz que é mulher. Gordinho, barbudo, cabelo de mulher. Aí foi passando uma muçulmana com aquele negócio na cabeça e tal. Aí ele foi insultar ela, que ela tinha que tirar o véu lá, o negócio dela, porque era uma opressão da religião. Mas gritando com ela, querendo puxar o negócio. Daqui a pouco, irmão, passa 5 muçulmanos. Meu irmão, atropelaram trans. Por quê? E Jesus não pediu isso, eu não estou incentivando isso. Mas por que tiram onda com a igreja? Porque sabe que o nosso lema é o quê? Amor. A gente não vai tacar bomba em ninguém. A gente não vai bater em ninguém. Mas a gente tem que ter uma masculinidade amorosa, porém posicionada. Entendeu? Tá todo mundo dizendo que o Estado é laico. Mas é só contra a igreja. Pode tudo. Pode fazer piada de tudo, escarnecer Jesus. Fizeram uma mostra de arte agora na França com Jesus gay. Agora vai falar de um gay pra você ver. E a gente tem que ser, cara, mais viril no nosso posicionamento, sabe? De paz, porém, ei, tira onda com a minha fé, não. Tira onda com o meu Jesus, não. Tira onda com as nossas mulheres, não. Temos que lutar para fazer da igreja um lugar seguro, onde mulheres confiam em homens evangélicos, onde crianças querem imitar homens evangélicos. E para isso a gente tem que sair desse coma, irmão. Estamos em coma. Cuida de mim, cuida de mim. Tá, vamos cuidar. Vai cuidar de alguém? Que é isso, o tempo do pastor e da igreja é precioso, irmão. A gente só tem que cuidar de quem quer oferecer cuidado. A gente só tem que discipular quem quer virar discípulo. Porque, irmão, discipular quem Jesus não converteu é a mesma coisa de tentar ensinar um peixe a voar. Então a igreja, irmão, está fazendo o bode ninar e deixando as ovelhas de lado. Você já viu um peixe voando? Você pegar um peixe e dizer voa, ele vai cair no chão, sim ou não? Assim é o cara que não quer nada com Jesus, mas é evangélico. Está acabando com a saúde dos pastores. Porque todo mundo me conhece só porque eu estou confrontando pastores. Mas meu primeiro projeto com pastores é de saúde mental. 2017, quase 100 pastores tiraram a vida. Por quê? Porque está dando o seu tempo, irmão, para bode. Está querendo ensinar peixe a voar. E o falso crente, ele dá tudo para o falso profeta, ele não dá nada para os verdadeiros pastores. Por isso, trabalhar com o resgate dos homens evangélicos vai trazer uma saúde para a igreja, porque homens têm discernimento, homens são fronteira.
defensores, protetores, provedores. E Davi foi tudo isso. Por isso que eu creio que o arrependimento dele é mais eficaz. Porque ele tinha tudo isso que a gente está falando, estava nele lá. Então, quando Deus vai tratar com ele sobre o pecado, é muito fácil ele se reposicionar. É muito fácil ele se arrepender. Porque ele já tem esses atributos de masculinidade, de honra no coração dele. E hoje não. Os homens evangélicos, românticos, pacíficos, namoradinhas de Jesus. Vou encerrar daqui a alguns minutos e a gente continua amanhã, tá? Só quero concluir falando sobre o livro de Cantares de Salomão. Volto a ponderar, somos adoradores. Somos adoradores. Amamos Jesus, quebrantamos na presença dele. Queremos vê-lo, amá-lo. Mas a gente precisa, antes de resgatar a nós, perceber onde começam as nossas infantilidades. Então, quando começaram a tirar a doutrina das músicas, a gente começou a romantizar demais o sagrado. Por exemplo, Cantares de Salomão, nós usamos metaforicamente como Jesus e igreja. Podemos fazer essa licença poética, mas os verdadeiros exegetas do texto, a doutora Ayrton, que é o maior teólogo que temos no Distrito Federal, ele tem um estudo sobre isso e falou um dos maiores erros da igreja foi aplicar Cantares de Salomão a Cristo e à igreja. Porque é um livro erótico sobre homem e mulher. Então, por exemplo, cantamos no passado, né? Olha o início ali. David Keelan, Antônio Cirilo, homens de Deus, né? Foram usados para um avivamento de uma geração, mas a gente cantou junto com eles e com outros ministérios, e ele vem saltando sobre os montes. E foi bom, marcou a gente, né? Mas a gente tende a crescer, sim ou não? Crescer em conhecimento, crescer em interpretação bíblica. Aí, por exemplo, lá em Cantares está dizendo: o seio de minha amada é como cacho de uva. Por que exegese a gente vai fazer do texto? Ô Jesus, ajuda-me. O que a gente faz com uva, irmão? Come? Come, irmão? A gente chupa, varão. Lema do maçonaria, não é sobre uva, mas é sobre manga. Nunca confie em um homem que come manga. Comer manga é contra a natureza da manga. E a gente está falando da mulher, tá, irmão? Ó. Alguém me perguntou: pastor, por que a barba desse tamanho? Eu falei: a fêmea sente o cheiro do macho de longe. Então, se eu estou cuidando bem da minha esposa, o cheiro dela está na minha barba. Então, nem me abraça muito, porque minha barba carrega o cheiro de minha amada. Irmão, marido bom é aquele que sai de casa com os fiapos da manga no meio dos dentes. Aí assim, ó, você chega nos varão de hoje, os varão tal. Por favor, tem manga? Tem. Aí bota a manga e ele... Tem algum Enzo aqui? Tem? Tem, é? Eu ia zoar o Enzo, mas Enzo é a geração, sabe? Manga é para chupar. O seio da minha amada como cacho de uva. Ou teu umbigo é como uma taça de vinho. Aí os caras chegam para mim e perguntam: pastor, posso fazer sexo oral na esposa? Irmão, se Cantares de Salomão está dizendo que o umbigo dela é como uma taça de vinho, se tu botar vinho na taça,
que metaforicamente é o umbigo dela, vai descer para onde? Mas o mais espetacular da exegese do pastor Ayrton é: e ele vem saltando sobre os montes, é as curvas do corpo da amada. É como se ela estivesse dizendo: meu amado vem dos pés até meus lábios. Aí o homem evangélico, e ele vem saltando sobre... Aí assim, ó, quando eu entender isso, ô Jesus, eu te amo, sou apaixonado pela tua glória, pela tua majestade, eu quero te ver, tu é o amado da minha alma, mas ó, entende? Se Jesus falasse: Anderson, vem, eu não ia, ai, deixa eu sentar no teu colo, eu quero te ver, vestir tua camisa, te trancar. Olha só, parece ser adoração, mas é infantilização, irmão. Jesus, Paulo diz que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aí o homem evangélico cantando que quer trancar Jesus no quarto. Olha que egoísmo, coisa de menino. Ah, o pai é meu, é tipo o dono da bola, entendeu? A bola é minha, não quero mais jogar. Não, era reunião, oh meu Deus. Deus me deu um sonho profético que transformou minha vida para sempre. No sonho tão real o sonho, que eu entrava na casa de Deus, era tipo uma mega mansão. E eu, meu Deus, finalmente Jesus voltou, cara. Aí eu entrava, lotada a casa. Aí tinha quadra, piscina, quadra de tênis. Eu entrando e crente brincando na piscina, na quadra, todo mundo lá. Eu fui entrando, sala de videogame. Aí eu fui entrando, aquela alegria, sabe? Meu Deus, eu sou eterno. Meu Deus, eu fui salvo. Aleluia. Aí eu fui entrando uma cozinha gigante. Aí no sonho eu falei: até no céu o crente come muito, hein? Aí eu assim, ó, no meio da casa, feliz, vendo os irmãos, todo mundo livre, transformado. Aí no fundo da casa tinha um humano não humano. Na hora eu percebi que era um anjo. Ele olhou para mim e fez assim, ó. Aí eu olhei atrás de mim, não tinha ninguém, eu falei. Aí eu fui. Aí ele subiu, era de sobrado, né? Ele subiu, eu fui. Aí ele foi até o final de um corredor e ficou na porta do corredor. Quando eu cheguei no final, era tipo a sala de Jesus. Era a sala de reunião de Jesus. Aí eu falei: é para eu entrar? Aí o anjo perguntou: você quer entrar? Aí eu falei: eu quero. Aí quando eu entrei na sala, irmão, no sonho eu comecei a chorar. Porque só tinha 2 pessoas reunidas com Jesus. Aí eu sentei, aí Jesus disse assim: viu minha casa, meus filhos? Vi. Eu amo todos, salvei todos. Mas você percebe que poucos estão interessados em saber o que eu quero fazer. A maioria está interessada na recompensa de estar aqui. Mas eu tenho um plano. Aí ele estava na mesa com um mapa. As 2 pessoas e um mapa. E eu chorando, dizendo: Senhor, eu quero saber o que o Senhor quer fazer no mundo. Ah, então senta aí. É isso que eu estou falando. Todas as infantilizações de nossa teologia não vão intervir nossa salvação. A gente é salvo de Deus, ama Jesus. Tudo que eu falei aqui não diminui o fato que Ele nos ama, que nós amamos Ele, não define se temos ou não caráter, se somos ou não homem de Deus. Não é nesse mérito que eu coloquei. Esses homens que eu citei não são falsários, são homens de Deus. Você está aqui? Eu só fiz ponderações aqui, eu não fiz críticas. Não afeta o fundamento da nossa salvação, nem do nosso relacionamento com o Senhor. Mas afeta o que, pastor Anderson? A coragem apostólica desbravadora. O que vai ficar para os netos. Legado, obrigado. A igreja do nosso neto já está sendo construída ou destruída.
Simples assim. Seu pornô, eu não quero mistificar. Você autorizou seus filhos a serem destruídos, serem caçados por demônios. Você abriu a porta assim, dizendo, pode entrar na minha casa e destruir meu legado. É tipo o rei Ezequias lá, Isaías 48, se não me falha a memória. O profeta pergunta, o que os babilônios viram aqui no teu reino? Tudo, viram tudo, mostrei tudo. Falou bem assim, tudo vai ser espoliado para a Babilônia, tuas mulheres serão sequestradas, teus filhos virarão eunucos, ou seja, terão as bolas cortadas. Para quê? Para não fecundar e para não vingar o país e os pais. E o que tem que fazer? Cortar as bolas dos homens. Testosterona vem do testículo, você sabia, né? Aí o rei Ezequias diz, é agora que eu vou pagar esse boleto? Não, só teus filhos e teus netos. Boa essa palavra, porque meu reino ainda vai ter paz. Ou seja, você o velho da balada ainda, vou tirar onda. Prejuízo só vai vir no legado. Mas o verdadeiro homem de Deus está tomando escolhas não por ele, mas pelo legado. Pecar todos queremos. Quem não quer aqui 10 mulheres? Ó, até arrepio, para de conversa, pô. Santidade não é que a gente acumulou virtude. Não, irmão. Santidade para o homem maduro é guerra. Mas todo dia a gente quer pecar como qualquer crente comum. Eu quero 10 mulheres, irmão. Não quero uma só. Mas quando um homem maduro pensa o quê? Geração. Eu não quero você evangelizando meu filho. Eu não quero uma mulher ferida, perdida. Eu não quero vocês decepcionados, porque para muitos irmãos que seguem o nosso ministério, cansaram de um terno e botaram fé que um cara com a cara tatuada, barbudo, estava falando a verdade. Imagina, se tu descobre que eu sou um canalha. Tirei a esperança de quantas pessoas? Então, meu coração está ferido para o médio e longo prazo. Prazer, pecado é bom, irmão. Não é ruim, não. Ele só dura uma noite, mas é bom. Então, quando a gente fala de homem santo, a gente não está falando de homens perfeitos. Como que eu vou me tornar um homem santo? Cara, entendendo que a guerra é diária. Que o pecado toca, a virtude toca. Você vai para a academia ali, o coração acelera. Mas você aprende ao quê? Sobreviver na selva, irmão. Falei ontem, dei essa aula ontem. Você está na academia, bum. Aí eu vou lutar para quê? Para ter a mente de Cristo, como Paulo fala. Pô, essa mulher é amada por Jesus, eu não vou fazer dela foco do meu prazer, eu vou assim, ó, falando com a minha mente. Igual o salmista falava com a alma dele, entendeu? A minha alma porque está abatida. E eu vou salmodiando, irmão, dentro da academia. Ei, você é marido de uma só mulher, você é um homem de Deus, você é um pastor, você é uma esperança ao mundo, você é servo da viúva, você é servo do órfão, o prazer do pecado vai durar uma noite, bota o foco no lugar certo, daqui a pouco já estou aleluiado dentro da academia, irmão. Santidade é uma fé racional madura. Porque assim, ó, o legado é uma bandeja sensível nas mãos. Isso aqui é o legado. Seu casamento, a igreja, as crianças, o futuro. O que o ímpio fala da igreja, isso não te ofende, não? Se tu pecar, o ímpio fala mal de Deus e da igreja. Se tu tirar a mão daqui para botar no Bilal, irmão, caiu a bandeja. E o que era de precioso na bandeja? Tu vai permitir que o ímpio blasfeme do teu Deus porque tu falhou? Agora a tua santidade, incomodando o ímpio, tu calado, tu é um homem de Deus reto. Calado, tu é uma ofensa pro perdido. O cara incomoda. Até que tu incentive esses caras a mudarem. Eu encerro desafiando a mim e a você. Eu pesquisei o peso de um pênis. Olha que pesquisa maluca que eu fiz.
Por quê? É triste, irmão. Olha só, vem para mim. Quem vive por instinto só vive para administrar remorso. Davi se arrependeu, mas você acha que esse cara viveu, foi um homem comum de novo, até morrer? Tem como não, irmão. Abriu uma janela, um dano grandioso. Tem perdão, recomeçou, mas não tem como resgatar o leite derramado. Então quem vive por instinto vai viver para administrar remorso. Não me controlei. No mínimo, você tem uma ex-mulher satanizando sua vida, uma pensão para pagar. Não que o seu filho não seja uma bênção, mas foi. E se essa mulher não for uma mulher equilibrada, ela vive perturbando tua vida, te ameaçando de processo, da cadeia, não pagar a pensão. $70 gramas pesa um pênis. 70 a 140. Ninguém aqui tem 5 quilos de Bilal, irmão. Porque o cara acha o gostosão, né? Oh, sou irresistível. Eu não tenho 5 quilos de Bilal. 70 gramas. Governando 70 quilos, 80 quilos, 90 quilos. É desonroso. Não é são, não é ético, não é virtuoso. Eu tenho 84 quilos, velho. Se eu permitir que 70 gramas lidere meu corpo, meu caráter, meu destino profético, eu falhei como homem. Que mensagem eu estou mandando para as crianças, velho? Se seu pênis fosse seu líder, em que você se tornaria digno de confiança? Para que reunião Jesus chamaria você? Jesus diria, cara, você não consegue exercer domínio próprio para fechar seu zíper. Como eu posso confiar minha casa a você? $70 gramas, governando seus 80 quilos. Porque se fosse o oposto, né? Se você pesasse 70 gramas e tivesse 80 quilos de Bilal, aí... Aí assim, ó, se você fosse um Bilal... Tá entendendo, né? A cabeça desse tamanho e o Bilal 1,70, fala, não, eu sou um Bilal. Então eu vivo para isso. Eu existo para isso. Não, mas você é um homem que tem um Bilal, não é um Bilal que tem um homem. Entendeu, né, o que eu quis dizer? Porque se eu sair na rua e ver um Bilal andando, vou dizer, aquele cara existe para ejacular. Aquele cara existe para ser descontrolado. Não, mas a gente é um homem que tem um Bilal guardado nas nossas intimidades. E temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós deu virtude, amor, mansidão, paciência, fé, domínio próprio. Então, se eu tenho domínio próprio, por exemplo, para não brigar, eu tenho domínio próprio para fechar o zíper. Isso é santidade. Santidade não é não sentir. Ó, o que a gente está confundindo? A gente pode evitar um pássaro voar na nossa cabeça? Não. Defecar na nossa cabeça? Um urubu já defecou na minha cabeça. Raspei a cabeça, saí do negócio, daqui a pouco, plá! Quando eu olhei, meu Deus, que fedor é esse? Um urubu. Virei flamenguista aí, foi aí, pastor, que eu virei. Eu sou flamenguista, foi aí que eu virei flamenguista. Mas eu posso impedir que o pássaro faça um ninho na minha cabeça. Então a gente não vai impedir as tentações de virem, mas a gente pode impedir que as tentações não virem comportamento, não dominem nosso caráter. Pensar ainda não é pecado, irmão. Podemos tirar a seta e jogar fora. Eu disse que eu ia encerrar, né? Eu lancei meu primeiro livro aqui em Niterói, Rio de Janeiro, 2018. E eu estava tão cansado, irmão, tão cansado, que eu estava
numa agenda itinerante gigantesca. Eu saía de casa terça e voltava domingo de manhã para dormir à tarde, pregar à noite. Na igreja que eu pastoreava, dormi o dia inteiro segunda para viajar terça. E fiquei nessa uns 4 meses. E Satanás viu minha vulnerabilidade. Tipo, ó, o cara que é firme, tá numa agenda que não tá nem lendo mais a Bíblia direito, nem orando direito. Vamos atacar ele. Irmão, segunda-feira ou domingo, segunda, antes de eu viajar, eu vinha para Niterói para cumprir uma agenda de 3 dias aqui. Olha como Satanás é. Por isso que eu falo, irmão, Provérbios 6 e 7 diz que a mulher imoral só busca vida preciosa. Não se acha o bambambam. O mundo só quer destruir você porque você é um homem de Deus com grande potencial. Satanás não quer destruir qualquer idiota. Ele quer destruir os homens que têm potencial de amar a Deus, obedecer e viver um propósito. Ah, irmão, eu entrei no Instagram e tinha uma moça lá. Linda, irmão. Corpo lindo. Me assediando. Coração acelerou. Tipo, caramba, bicho, eu sou pastor, essa mulher não sabe não. Eu fui olhar, era crente. É aquelas assim, ó, decote, salmo, bundinha e um provérbio, sabe? As pirigóspel. Tem a piriguete e a pirigóspel. Irmão, eu vinha para Niterói, terça-feira, como eu falei. A moça era de onde? Niterói. Assim, ó, eu fiquei impactado. Aí eu falei, Satanás é estrategista, irmão. Eu falei, cara, tu fez uma reunião, velho, por mim. Cara, o cara fez uma reunião pra minha cabeça, irmão. Tipo, ó, ele tá fraco. Pega aí no banco de dados a piriguete mais vulnerável lá no Rio, onde ele vai estar terça. Tem uma aqui em Niterói, facinha. Manda um e-mail satânico aí pra cabeça dela. Manda ela ir lá no Instagram dele. Irmão, eu olhei assim. Falei, velho do céu, Satanás quer destruir minha vida mesmo. Chamei minha esposa. Mostrei. Ela quis responder a moça, eu disse, só te chamei para você ver mais uma vez com quem você está casado. Você está casado com um homem de Deus e quem confessa fraqueza não precisa confessar pecado. Então, vamos bloquear e ora por mim. Que é aquelas irmãs bumbum na nuca mesmo. Porque assim, ó, olha a tática de Satanás. O pastor me traz, me coloca no hotel, igual amanhã. Amanhã a gente tem programação aqui à noite. Então eu posso dizer para ele, pastor, vou ficar o dia todo dormindo. E ele não vai botar um guarda lá para ver os meus passos. Então se eu for um cara sem caráter, o pastor me leva e nem sabe o que eu faço de dia. Então Satanás está contando que eu estou vulnerável, vou usar uma agenda do reino de Deus para pecar. Por isso eu sou zangado com o pastor. Porque pastor só peca se quiser, macho. Então estou dando esse exemplo para você, para mostrar que homens de Deus não estão isentos não, irmão. Tem mulheres na igreja com essa mentalidade. Ah, ele é um homem de Deus, prega sobre família, tem livro sobre isso, ele vai ser um bom marido. Se eu orar para Deus divorciar ele. Ela não entende, ela está tão doida que ela não entende que eu deixei de ser homem de Deus se eu trair minha esposa. Vai ficar com ela. Então, santidade de um homem evangélico não é ausência de tentação. Compromisso. Compromisso com Jesus. E entender que antes de eu trair qualquer mulher, eu traí primeiro Jesus, eu traí minha aliança, traí meu altar. Então não fique esperando essa chegar para te transformar, porque, ó Jesus, me transforma. O que a gente está esperando? Um anjo vir. E não é um anjo, é um compromisso. É um código de comportamento que nós vamos abraçar. É uma informação do reino de Deus que a gente vai colocar aqui, ó, no nosso entendimento.
Billy Graham fez isso. Eu não vou ficar sozinho com a mulher que não é a minha. Pronto. Bota aqui, vem para aqui e vem para o comportamento. Simples assim. Então nenhum anjo vai descer com uma luz para transformar você. A Bíblia está aqui para trazer informações do reino de Deus, seu entendimento, sentimento, comportamento. Amém?